Olá pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 11 de junho de 2025, quarta-feira. Agora são aproximadamente 11h50 da noite. Vamos dar uma olhadinha primeiramente no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos de relevante dois eventos compartilhados mais cedo. Saiu para nós aí o índice de preço ao consumidor referente ao mês de maio, resultado abaixo aí da projeção, pessoal, de 0,2, e o resultado anual veio também abaixo da projeção, que era aí de 2,5. As três principais bolsas acabaram recuando no dia de hoje. Podemos considerar, né, que esses resultados trouxeram um pouco de ruído. S&P fechou 0,27 negativo, Dow Jones fechou no 0 a 0 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, fechou 0,50. Tivemos aí também, pessoal, de relevante o acordo comercial entre Estados Unidos e China. Basicamente incluirá flexibilização de controles sobre terras raras. Então, ao que parece, os Estados Unidos sai na frente diante desta negociação com a China. Ao que parece, eles irão receber aí um total de 55% de tarifas e a China, basicamente, apenas 10%. Então, Donald Trump alega que a relação é bastante excelente. A negociação de hoje envolveu controle de terras raras, a China fornecendo imãs e minerais juntamente dessas terras e contrapartida dos Estados Unidos permitirá aí estudantes chineses em suas faculdades e universidades. Então tivemos aí um dia positivo, uh, analisando contexto geopolítico, mas não foi o suficiente aí para animar os mercados, inclusive o mercado cripto, tá, pessoal? No diário, o Bitcoin teve aí um recuo, aproximadamente 1,42 negativo. Para nós aqui nesse momento, o preço a mercado 108.616 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem, após a análise, e quais são as perspectivas aí, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui, basicamente fizemos uma alteração aqui em relação à nossa resistência, região aí próxima dos 110.453. Naquela ocasião, tínhamos colocado aí como algo bastante importante, pessoal, a abertura, né, do candlestick, que seria a 1 da manhã, justamente porque haveria ali uma necessidade de protagonismo por parte dos compradores ao que tange, né, a possibilidade de rompimento. Então percebe-se, né, que tivemos ausência de volume comprador, inclusive no posterior, que abriu às 5 da manhã, para somente, pessoal, em uma última tentativa às 9 da manhã, veio aí bastante volume comprador, talvez, né, uma forte correlação com a notícia da negociação firmada entre os dois países, pode ter trago aí um certo otimismo, porém vimos que acabou recusando o preço aqui basicamente em cima da nossa resistência, pessoal. Então, ao que parece, né, vem aí para uma formação de topo triplo. Teoricamente, não é um bom sinal. Quando a gente analisa no diário, pessoal, a gente vê de fato aí a confirmação do candlestick enforcado, basicamente é caracterizado aí pela saturação, né, por parte destes compradores. É um sinal de fadiga do mercado, né, por parte desses investidores, em especial os institucionais. E aí no dia de hoje, né, às 9 da noite, tivemos o fechamento, né, com o candlestick com padrão de força vendedora, tá, pessoal? Inclusive com um bom volume, tá? Um volume expressivo. Isso acaba ligando aí um sinal de alerta justamente
para quem está esperando o Bitcoin já na proximidade aí do topo histórico novamente. Então, um momento de cautela, a gente enxerga aí algumas evidências negativas e basicamente, né, nós temos alguns pontos a salientar daqui em diante. Então, pessoal, de fato, após a recusa de preço na nossa existência, veio, né, a movimentação descendente, inclusive buscando aqui novamente a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, que era tecnicamente uma região conflitada, onde sabíamos, né, da grande possibilidade dos compradores tentarem reagir. De fato, a gente percebe que o preço chegou, inclusive, a níveis inferiores, mas não tivemos ainda a confirmação de rompimento da média. A gente percebe os compradores tentando recusar preço, querendo manter o preço acima. Porém, pessoal, é aquela história, a gente precisa de volume comprador, fechando acima da média, não adianta. Se nós tivermos ausência de volume comprador ou até mesmo um candlestick com padrão de força, para que, né, possamos almejar aí uma eventual reação novamente, para quem sabe buscarmos a região ali dos 110 mil, né? Ou até mesmo um pouco antes, né? Vai depender muito do que rolar aqui em diante, porém, até o presente momento, né, 11h56 da noite, a gente não tem confirmação aqui de volume comprador, ou seja, isso aqui é um convite, é um prato cheio para os vendedores, né, continuarem agredindo, buscando níveis inferiores de preço, infelizmente. Então vai depender muito das próximas horas. A gente precisa aí de uma reação por parte dos compradores, porque na ausência destas evidências, pessoal, é batata. A gente vem buscar níveis inferiores para quem sabe, né, analisar aqui o comportamento desse suporte diagonal. Então temos alguns pontos importantes, né, para acompanhar daqui em diante. Infelizmente, a gente torcia, né, pessoal, pelos compradores, né? Enfim, tínhamos alguns desafios pendentes que não foram concretizados e a gente vai tratando com o que é colocado para a gente aqui em tempo real e, como eu sempre digo, né, trazendo para vocês a transparência, né, com muita responsabilidade, passando a verdade daquilo que, né, o mercado esteja querendo fazer aqui para nós. Então, infelizmente, um dia ruim, né? A gente basicamente analisou diversas condicionantes negativas, né, pessoal? A gente reduzindo o tempo gráfico, a gente vê a ausência de volume comprador aqui na proximidade da média e vai depender muito, né, das próximas horas e, infelizmente, na ausência, a gente vai buscar níveis inferiores e, dependendo do que rolar aqui, a gente irá dar continuidade nos trabalhos. Então, vai ser importante o acompanhamento, a questão do volume, o que será formado de candlestick, seja de forma unitária, sequencial, figuras, né, de candlestick. Tudo isso vai ser fundamental, mas até agora, né, quase meia-noite, aí virando para quinta-feira, a gente tem um cenário delicado aqui para os compradores. É óbvio que a gente reduzindo o tempo gráfico aqui, né, pessoal, a gente percebe aí formação de um martelo aqui no candlestick que abriu às 7 da noite, né, um volume comprador inclusive superando desses dois atuais, né, o posterior e o atual, mas a gente costuma utilizar um tempo gráfico maior aqui nas análises justamente porque ela é feita a cada 24 horas. Então é muito complicado simplesmente a gente bater o martelo e de fato, né, a gente chegar numa conclusão que teremos sim uma reação por parte dos compradores, basicamente colocando toda a responsabilidade nesse candlestick aqui para nós no tempo gráfico de 2 horas. Então seria imprudente da minha parte, né, eu vou sempre tratar aí com tempos gráficos maiores, justamente porque traz
mais credibilidade, né? A nossa análise é um pouco mais periférica, mas até o presente momento a gente vê a ausência aí de condicionantes positivas que possam, né, pelo menos nos trazer aí uma perspectiva de nova tentativa, né, para quem sabe a gente nos aproximarmos aí novamente, né, aqui da resistência próxima aos 110,450. Então vai ficando difícil o cenário, para os compradores, pessoal. E vejo que há uma grande possibilidade, sim, né? Confirmando a ausência dessas evidências, a gente buscar níveis inferiores de preço, e é óbvio que a gente vai analisar com carinho como será toda a movimentação aqui, colher, né, essas condicionantes para, né, darmos, né, continuidade aqui nas análises e, evidentemente, né, sabermos se teremos a recusa de preço por parte dos compradores, né, pessoal, ou de fato confirmação de rompimento e a busca por níveis inferiores de preço. Lembrando que a média de 20 períodos no diário encontra-se abaixo aqui dos nossos suportes, né? Seria fundamental, pelo menos, os compradores tentarem segurar o preço, né, acima dessa região, justamente para que a média, né, ao longo da linha do tempo, é, é, corrigindo, evidentemente, e buscando aí pelo menos a proximidade aqui desses dois cruzamentos, o que fortalece aí, né, a reação por parte dos compradores. Então, são esses pontos que você deve estar ciente. Infelizmente, a gente tinha aí, né, uma chance, querendo ou não, acabou faltando essas evidências, né, pessoal, essas condicionantes que colocamos como possibilidade, e o cenário vai ficando mais complicado aí conforme o tempo vai passando. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é o cenário. A gente vai manter aí a estrutura, as marcações, tá? Sem muitas alterações até o presente momento, e vamos acompanhar de fato, né, como o mercado irá se comportar e torcer para que os compradores consigam, né, fazer aí um revés, que até o presente momento a gente só tem visivelmente aqui este candlestick, né, como eu mencionei anteriormente, que abriu às 7 da noite, trazendo aí um pouco de luz, né, e fé para quem sabe possa reverter esse cenário atual aqui para nós. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico. Vamos dar uma olhadinha no livro para a gente encerrar a análise de hoje. Vamos ver como é que está aqui a situação. Então, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente vê uma acumulação de lotes aí na proximidade do preço a mercado, o que é natural, né? Inclusive, é um desafio aí colocado para os compradores, justamente porque a gente precisa de uma eventual reação para que, né, possamos buscar novamente aí níveis superiores, quem sabe ali pelo menos a proximidade novamente dos 110 mil dólares, tá? Então, natural a acumulação aqui. Mais para baixo a gente percebe uma leve acumulação na região dos 107 mil dólares. Então, vai fazer, pessoal, justamente aqui, ó, a proximidade do nosso suporte. Então, faz sentido a gente ter aí, querendo ou não, 8 milhões de dólares posicionados, e para níveis inferiores totalmente pulverizado. Então, basicamente é isso pelo lado dos compradores. Já pelo lado dos vendedores, pessoal, uma leve acumulação próxima ao preço ao mercado, que é natural. Mais adiante, região ali dos 111 mil dólares, a gente tem ainda uma barreira, pessoal. São aproximadamente 15,2 milhões de dólares posicionados. Região do topo histórico, mais 14,3 milhões de dólares posicionados. E posteriormente, na região dos 115, mais
22,3 milhões de dólares posicionados. Então a gente percebe aí, pelo lado dos vendedores, um livro um pouco mais cheio, o que também nos traz um sinal de alerta, justamente porque o livro acaba passando para nós aí um tipo de sentimento. Então a gente vê os vendedores mais atuantes aqui no livro, o que também não é um bom sinal. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos acompanhar daqui em diante. Ao que parece, os compradores não estão reagindo. Nossa última chance será com esses caras que compraram aqui, pessoal, às 7 da noite, no tempo gráfico de 2 horas. Vamos torcer para que eles consigam segurar o preço e eventualmente induzir aí outros compradores a realizarem uma nova movimentação ascendente. Beleza? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje aqui com vocês. Agradeço imensamente a presença nos canais, seja no YouTube, no TikTok, no X, no Quai, no LinkedIn. Muito importante você nos acompanhando. Se possível, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso acaba ajudando a engajar mais o canal para que possa chegar a maior número de pessoas. E é isso. Eu desejo para você uma excelente noite, né? Um grande abraço e a gente retorna amanhã.